Passando aqui para dizer que o Preparação Completa AFT está em pré-venda desde ontem no profdanielmagalhães.com.br e o Preparação Completa, se você olhar nos vídeos um pouco atrás, é uma iniciativa inovadora que eu tenho feito para auxiliar aqueles que querem estudar para AFT antes da autorização. A autorização, como a gente sabe, existem boatos, mas não há ainda um fato, e quem se antecipar a ela certamente vai largar um pouco na frente. Lembrando que quem estuda para AFT também eventualmente pode acumular conhecimentos para MPU, pode acumular conhecimentos para INSS e, claro, pode acumular conhecimentos para os TRTs. A condição está especial, dividida em 12 vezes, mas hoje eu vou falar sobre o dia em que eu consegui, com a ligação num plantão fiscal, acertar uma situação de uma gestante que havia sido na véspera colocada em aviso prévio. Ela estava gestante com alguns meses e me procurou lá no Ministério do Trabalho. A gente sabe vocês sabem que os plantões eles existem numa escala que às vezes funciona mais vezes por mês ou menos vezes por mês, mas em regra é esperado que algumas vezes na semana exista um fiscal, um auditor de plantão para esclarecer dúvidas, colher denúncias, etc. E a época lá em Manaus, se eu não me engano, eram 20 fichas. Essa moça chegou, além das fichas que haviam sido concedidas, e falou com o vigilante, pediu para ser atendida, explicou a situação dela. O vigilante chegou a mim e disse: tem essa moça aí com essa situação, já era mais de meio-dia, que às vezes o plantão se estende além um pouco do tempo. É raro, muitas vezes termina antes, mas às vezes, nesse caso, ficou para depois. E aí eu atendi a moça, ela trabalhava numa espécie de indústria, havia sido colocada em aviso prévio e estava grávida com algumas semanas, acho que eram 12 semanas. E aí o que foi que aconteceu? Eu liguei para a empresa, consegui que alguém no RH me atendesse, me identifiquei, expliquei a situação, expliquei que uma grávida não poderia ser demitida, que ela era estável no emprego e me coloquei à disposição para ela, dei o meu e-mail para ela, caso ela precisasse entrar em contato comigo, eventualmente se a demissão dela fosse realmente levada a termo, se ela fosse realmente demitida. Essa foi a resposta que eu dei a uma pergunta lá no meu Instagram, @profdanielmagalhães, sobre quando eu descobri a minha vocação para ser auditor. Na realidade, a gente nunca vai saber exatamente o que é que nos espera quando a gente vai ocupar um cargo público. A gente só vai saber quando de fato chegar lá e começar a desempenhar as funções. Do lado de fora, ainda que você trabalhe, por exemplo, no órgão como agente administrativo, a realidade ela vai se tornar material para você, concreta, quando você estiver executando suas funções. E foi por meio desses fatos, lá no início da minha carreira em Manaus, que eu descobri que eu poderia ser bem remunerado, eu poderia ter uma flexibilidade, uma independência, uma autuação de certa forma autônoma na minha carreira no serviço público e, além disso, concretizar alguns direitos, algumas coisas para algumas pessoas. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem condições de mudar todo um cenário. Mudar o mundo, claro, a gente já deixou essa ideia bastante para trás, porque mudar o mundo é muito mais utópico que concreto. Mas para aquela pessoa, para aquela grávida, eu consegui alguma coisa, ou para alguma pessoa que eventualmente eu resgatei junto com uma equipe numa ação de trabalho escravo, ou alguma pessoa que eventualmente eu consegui um direito trabalhista que estava prestes a ser sonegado, eu consegui que isso fosse materializado. É bacana você sentir que a sua palavra tem poder e que você pode exercer uma pressão para mudar a situação de alguém. A gente no Brasil ainda vive uma situação em que os fiscalizados eles temem o poder do Estado, eles temem o poder da infração. Às vezes a infração é pesada, às vezes é mais leve, mas em todo caso ela vai causar para o indivíduo que for autuado um desconforto, vai causar uma dor de cabeça e em algumas vezes vai ter alguns desdobramentos, a exemplo, por exemplo, das condenações administrativas em trabalho infantil, em trabalho escravo. Essas sim que causam um ônus enorme para as pessoas. Então, quando eu descobri quando eu contextualizei que a minha palavra tinha poder, que eu poderia ajudar as pessoas, foi a partir desse momento que eu realmente reconheci que eu poderia ter um papel determinante na vida das pessoas, e foi aí então que eu pude perceber o quanto o que eu fizer ou deixar de fazer pode importar para as pessoas. Última chamada, visite meu site, se não está inscrito aqui no Preparação Trabalhista, inscreva-se. Um abraço, até mais.